O episódio de hoje é sobre o nascimento de João Batista, relatado no Evangelho de Lucas, quando o anjo anunciou a Zacarias e Isabel o cumprimento de uma promessa que parecia impossível. Essa história nos conduz a um vale profundo de espera e dúvida, mas também a uma montanha luminosa de fé e esperança. Era o tempo em que o povo de Israel clamava silenciosamente por consolo e Deus começava a preparar o caminho do Salvador através de um casal justo, porém idoso e sem filhos. Zacarias era sacerdote e servia no templo em Jerusalém. A vida dele era marcada pela obediência e pela oração constante. Isabel, sua esposa, era conhecida pela bondade e pela resignação, mesmo carregando o estigma de não ter descendência. Naquelas terras era doloroso ser estéril, pois gerar filhos significava ver a bênção de Deus se perpetuando. Mas o casal não deixava de servir. No meio da rotina, havia uma fé silenciosa que resistia ao tempo. Em um dia qualquer, enquanto muitos oravam fora do santuário, Zacarias foi escolhido para entrar e queimar o incenso diante de Deus. Dentro do templo, um silêncio reverente o envolveu. O perfume do incenso subia como uma prece em forma de névoa, e de repente uma luz tomou conta do lugar. Zacarias se enrijeceu. À direita do altar, um anjo do Senhor apareceu. O homem estremeceu, caiu de joelhos e cobriu o rosto com as mãos. Mas a voz celestial o tranquilizou. Não temas, Zacarias, pois a tua oração foi ouvida. O anjo anunciou que Isabel daria à luz um filho e que ele seria chamado João, o precursor do Messias. A promessa era absurda aos olhos humanos, mas perfeita aos olhos de Deus. Zacarias, ainda trêmulo, arriscou sussurrar: mas como será isso? Somos velhos, o tempo passou para nós. O anjo olhou com firmeza, suave e grave ao mesmo tempo. Eu sou Gabriel, que estou na presença de Deus. Fui enviado para te dar estas boas novas. Diante da incredulidade de Zacarias, o anjo declarou que ele ficaria mudo até ver o milagre cumprir-se. Era um sinal e, ao mesmo tempo, uma lição santa. O silêncio do homem se tornaria palco para a voz de Deus. Quando Zacarias saiu do templo, o povo o esperava. Viram que ele fazia gestos, que tentava falar, mas nenhuma palavra saía. Todos compreenderam que algo sobrenatural havia acontecido. De volta à casa, Isabel o recebeu com um olhar carregado de perguntas, e ele, com um sorriso tímido e lágrimas, apenas escreveu: o anjo do Senhor falou comigo. Naquela noite, Isabel sentou-se sob o céu estrelado e orou baixinho: Senhor, ainda podes fazer florescer o que já secou. Assim começou a sua espera, não mais por um futuro abstrato, mas por um bebê real, promessa viva do poder de Deus. Meses se passaram, e a esperança foi crescendo dentro dela, literalmente. O Senhor tirou de mim a vergonha diante dos homens, dizia Isabel aos vizinhos, que vinham ajudá-la, curiosos e maravilhados. Zacarias observava em silêncio, o olhar cheio de gratidão. A cada choro do bebê que ainda mexia no ventre, ele se lembrava da noite do templo. Era como se cada pontapé pequeno dissesse: a palavra de Deus é fiel. Isabel muitas vezes falava ao marido. Apesar do nosso silêncio, ele nos ouviu. Quando chegou o tempo do parto, a casa se encheu de vida e de gente. Um menino chorou pela primeira vez, e Isabel o segurou com ternura. Os parentes queriam dar-lhe o nome de Zacarias, como era costume, mas ela respondeu com firmeza: não, ele se chamará João. Todos se espantaram e olharam para Zacarias, pedindo um sinal. O velho sacerdote, agora de cabelos mais brancos, pediu uma tábua e escreveu: seu nome é João. No mesmo instante, sua língua se soltou. Sua voz rompeu o silêncio que durara meses, e ele começou a louvar a Deus com lágrimas nos olhos. Bendito seja o Senhor, que visitou e redimiu o seu povo, proclamava ele, enquanto o som daquela gratidão ecoava pelas ruas de Hebrom. Era o cântico de um homem restaurado pela fé, testado pela espera e transformado pelo cumprimento da promessa. A vizinhança se encheu de temor e alegria. Que será, pois, este menino? Perguntavam uns aos outros. E o menino João crescia, forte no espírito, preparado para o propósito que Deus plantara nele ainda no ventre. O milagre de Zacarias e Isabel vai além do nascimento de um filho. É a revelação de um Deus que não se esquece, ainda que o tempo pareça demorar. Quantas vezes nós também nos sentimos como Zacarias, presos ao silêncio das impossibilidades? Quantas Isabels ainda hoje choram promessas que parecem secas? A resposta divina tantas vezes não
vem de forma ruidosa, mas na quietude de um coração que continua crendo. O tempo de Deus é diferente do nosso, mas é sempre perfeito. Nas estações mais frias da alma, é fácil achar que a história terminou, que o incenso queimou em vão. Porém, o mesmo Deus que lembrou-se de Isabel e Zacarias continua ouvindo as preces que parecem perdidas no vento. Quando tudo se cala, ele trabalha em silêncio. E quando o milagre chega, nascido do ventre da fé, a voz do louvor se renova com poder. Zacarias aprendeu que a boca se cala para que o coração escute. E ao escutar, encontrou motivos para cantar. Hoje, o nascimento de João Batista continua ecoando através dos séculos como uma melodia de esperança. Ele nasceu para preparar o caminho do Salvador. E a sua vida nos ensina que nenhuma oração sincera se perde. Mesmo que a resposta demore, mesmo que o corpo envelheça e as forças se esgotem, o Senhor ainda tem poder para fazer brotar nova vida. Crer é permitir que Deus haja mesmo quando o silêncio parece longo. Que essa história inspire você a manter a fé em tempos de espera. Assim como Zacarias e Isabel, confie na fidelidade de Deus e não desista de orar. Se o coração estiver cansado, lembre-se de que o incenso da tua fé ainda sobe diante do trono celestial e no tempo certo o milagre chegará. Se você gostou, curta e compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam encorajadas pela esperança que vem de Deus.